Se eu contar o que eu fiz na minha vida, você jamais imaginou. Quem compra terreno manda derrubar a mata, manda limpar, e eu não. Eu deixei a mata como ela era, como ela nasceu aqui. E aqui é onde eu me dou bem. Você precisa ver o que eu tenho guardado com grande amor que eu tenho aqui em casa. Então eu tenho pintado bastante. E essas garotinhas que eu adoro, que eu acho uma coisa lindíssima, eu amo essas menininhas. E então essas eu parei de fazer. Orlandinho, vê se me desenha direito. Ele contava as histórias dele, das meninas, que ele ficava na praia olhando as mocinhas, daí ele ficava, né, fazendo os desenhos das menininhas, era interessante. Todas as obras dele, ele tinha uma história para contar, uma que ele foi para a Bahia, com a Dona Edith, daí ele contava das mocinhas, outra quando ele começou que ele ia para o Rio de Janeiro. Nasci em Castro, Paraná, em um sítio de corte de lenha. E eu cortava lenha para a Estrada de Ferro São Paulo-Rio Grande. Consegui, até meus 12 anos de idade, estudar por conta própria. Sou autodidata em quase tudo, inclusive na arte. E lá eu aprendi tudo que era de fazenda, laçar, castrar, tirar leite, fazer queijo, ajudava meus pais. E me tornei um moleque de lombo de cavalo. Então, quer dizer, tem essa parte de diferente. O artista, ele chora, ele sofre, ele vê um mundo diferente das pessoas. Por isso que ele tem uma sensibilidade, que ele está numa outra dimensão, e tudo que ele faz será julgado daqui 30, 40, 50 anos. Mas lá eu não tinha possibilidade de evolução. Eu queria conhecer outras cidades. E um dia eu consegui entrar para o exército. Aumentei a minha idade, como eu era muito bom cavaleiro. Depois de 6 meses, eu fui promovido a cabo. Rebentou a Revolução. E eu vim brigar a favor de São Paulo. E briguei 3 meses numa trincheira com 15 anos de idade, 14 para 15 anos. Era sargento metralhador, trabalhava com metralhadora na trincheira. E eu consegui vir terminar meu serviço de militar em Pirassununga, que era o regimento de cavalaria. De Pirassununga eu consegui vir para São Paulo. Aqui que eu conheci asfalto. Não tinha noção do que era cidade grande. Mas ele veio para a Folha para ser ilustrador, fazer caricatura e tal. Foi aí que ele começou a se projetar como chargista, né, da Folha. E Orlando foi um grande ilustrador, sabia? E depois pintava também, né? Ele estava no começo pintando também, né? E como ele trabalhava na Folha, naquela época ele não se dedicava a tanta pintura, né? E ele admirava muito Portinari também. O Van Gogh, ele deitava e rolava, ele adorava o Van Gogh. Gostava muito do Van Gogh. E de todos os pintores, né? Principalmente os acadêmicos. E ele sempre dizia para mim, para você ser pintor, você precisa construir o desenho para depois colocar a tinta em cima. E ele falava essa frase para mim também. E outra coisa, todo mundo que vai fazer um prédio, primeiro faz o esqueleto, né, para depois colocar os tijolos em cima. Então, o quadro é igual. Ele queria fazer um centro cultural aqui em Eldorado, mas não aceitaram. Até aqui em casa, ele dizia, eu faço lá, chamo as crianças, faço uma escolinha de arte para as crianças, mas não aceitaram. Daí fui para o Rio de Janeiro, eu entrei, depois de 8 meses, desempregado, dormindo em praia, dormindo em banco de jardim, dormindo em esquina. Eu consegui um emprego na noite, num jornal.
E lá eu era auxiliar de desenhista. E fiquei lá 18 anos. E aprendi a profissão de desenho, de desenhista, publicitário, charge e outros ramos do desenho. Depois de algum tempo eu vim para São Paulo. Tem uma fase que eu pintei garotas no Rio de Janeiro. Você vê o meio ambiente. O meio ambiente tem influência muito grande na vida da gente. Como eu morava em Copacabana, eu comecei a pintar aquelas menininhas de praia, aquelas menininhas carioquinhas, que é um tipo bem diferente de melindrosa, né? Porque teve um grande caricaturista que era o que criou a melindrosa, J. Carlos. Ele fez muitas garotas e chamava as melindrosas de J. Carlos. Mas ela era assim, meio duronas, meio frias. E eu surgi com as minhas garotas bem voluptuosas, bem longitudinais, meio piradinhas, e fiz bastante sucesso. Mas daí eu vim para São Paulo e as garotas aqui em São Paulo não tinham aplicação. Ele levou anos sem ir para Castro. Aí ele apareceu em Castro, nós namoramos, e na hora que ele ia embora para o Rio, ele chegou lá em casa que queria falar com meu irmão, que eu não tinha pai, né? Mas já tinha falecido. E minha mãe me pediu em casamento. Pediu a mão, que era naquele tempo, era só a mão que levava. Depois veio para casar. Orlando, desde criança a gente se conhecia, eles moravam perto da minha casa, a mãe dele até era madrinha de uma irmã minha. Quer dizer que a vida toda a gente se conheceu. Depois ele veio para São Paulo, fez a Revolução de 32 com 15 anos, que o irmão, que era militar, e o cunhado, que eram graduados, que um era capitão, aumentaram a idade dele, porque ele devia ser muito elevado, né? E ele veio brigar na fronteira, em Itararé. E quando chegou em Itararé, o comandante disse: quem quer ir brigar a favor de São Paulo? E os que quiseram aderiram, daí foram brigar em Queluz, para não ficar aqui com divisa com os parentes, né? E ele fez a Revolução 32.